Queridos, o Gabriel fará a gentileza de colocar aí no chat o link e também um QR Code da última mensagem do pastor Edson, que foi no dia 28/2, há 2 domingos, a respeito de Apocalipse, da parte mais introdutória. Nós vamos dar sequência a cartas ao Apocalipse, cartas do Apocalipse, de forma expositiva. Nós vamos conversar um pouquinho nessa noite sobre Apocalipse, no capítulo 2, do versículo de 1 a 7. Então o Gabriel ele está colocando aí no chat. Você poderá, não agora, mas posteriormente, você poderá acessar essa palavra e você poderá escutar essa introdução. Muito importante você ter acesso à introdução dessa mensagem, para que você possa ter e dar continuidade ao estudo que nós vamos fazer agora. Eu não farei a leitura de todos os versículos de uma vez só. Nós faremos a leitura por partes. Então eu vou ter esse auxílio também na projeção. Então, começando aqui na primeira sentença do capítulo 2 de Apocalipse, carta à igreja em Éfeso. A primeira sentença diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Apenas essa primeira parte nesse momento. Ao anjo da igreja em Éfeso. Éfeso era a principal cidade da Ásia. Nela estava a mais importante de toda a província. No primeiro século, Éfeso era um centro religioso, considerada a cidade da deusa mãe, que para os gregos era Artemis e para os romanos era Diana. Você pode conferir isso em Atos 19:35. Nesse local, em Éfeso, nessa cidade, havia um lindo templo a essa deusa e também ao imperador. Era uma cidade importantíssima e era uma cidade que havia um templo que foi considerado ali no mundo antigo uma das maravilhas. Era um templo bonito, bem feito, e nesse templo eles adoravam Diana, a deusa, que eles consideravam uma deusa, e também ali era o culto ao imperador. Era uma cidade extremamente religiosa e supersticiosa. E essa igreja, a igreja em Éfeso, ela provavelmente foi fundada por Priscila e Áquila, que juntamente a Paulo, eles tinham ido de Corinto para Éfeso e ali fundaram essa igreja. Atos no capítulo 18, você pode conferir isso. Timóteo veio pastorear essa igreja. Timóteo 1:3 fala sobre isso. Então, segundo os estudiosos, Timóteo chegou a ser pastor dessa igreja, e após a morte do apóstolo Paulo, o apóstolo João também foi pastor dessa igreja. Então, essa igreja estava localizada na Ásia Menor. Era uma igreja de muita influência. Era um local onde Paulo, ao ficar ali mais de 2 anos, ele estabeleceu um centro evangelístico para todas aquelas regiões ali da província da Ásia. Era um local estratégico. E aí nós temos aqui uma palavra que nós acabamos de ler: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Novamente, eu não vou deter muito tempo na parte introdutória da mensagem, que é muito importante, que é o capítulo de número 1, porque já foi feito de forma muito clara e expositiva pelo pastor Edson, e que você pode ter acesso posteriormente. Mas agora nós precisamos compreender o desenrolar dessa carta, o que Deus queria falar com aquela igreja, qual era a mensagem de Deus. E nós precisamos analisar versículo por versículo, e em alguns momentos nós vamos analisar algumas expressões. Ao anjo da igreja em Éfeso. Qual seria a carta de Jesus para a nossa igreja hoje? Qual seria o teor dessa carta? Se hoje o Senhor Jesus estivesse escrevendo uma carta para nós, para a nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Itapuã, a igreja da Orla, se o Senhor Jesus estivesse escrevendo uma carta para a minha família, para a sua família, qual seria o teor dessa carta? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva. O cenário é de perseguição. Esses cristãos estão vivendo e enfrentando total perseguição. João está exilado na ilha de Patmos, e diante de uma perseguição, diante de um momento que era contrário,
diante de uma situação e de circunstâncias adversas, João exilado, preso por causa do Evangelho, a igreja sendo perseguida, as literaturas da época sendo confiscadas, queimadas, cristãos sendo mortos e presos. Deus tem uma palavra, e a palavra é: escreve, escreve que eu tenho uma palavra, eu tenho um recado para a minha igreja. Nós vamos compreender que o momento que esses irmãos estavam vivendo não era o momento final. O momento que nós estamos vivendo não é o momento final. A nossa tendência diante das circunstâncias contrárias, das tribulações, dos sofrimentos, é achar que nós estamos vivendo o momento final da nossa vida, e é pensar que Deus está em silêncio. Deus interrompe esse tempo de perseguição e Ele diz: escreve ao anjo da igreja em Éfeso. O Senhor está dizendo: eu tenho uma palavra, eu não estou em silêncio, eu tenho uma palavra para essa igreja, eu tenho uma palavra para a igreja hoje, eu tenho uma palavra para a igreja da Orla, não importa o tempo que vocês estão vivendo, eu tenho uma palavra. Nós não estamos vivendo aqui silêncio, como aquele silêncio profético entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é considerado o período interbíblico, um silêncio de quase 400 anos, sem profecia, sem palavra. Nós temos uma lacuna entre o Antigo e o Novo Testamento, que é denominado período interbíblico, que Deus ficou em silêncio, não havia palavra profética, mas Deus inicia no Novo Testamento, através de João Batista. Deus fala, Deus levanta um homem diferente, um homem de Deus. Hoje nós não vivemos esse tempo de silêncio profético, nós temos as Escrituras Sagradas, revelada, lida, e que pode ser lida por todos nós. Deus não está em silêncio, Deus fala. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós percebemos algumas expressões como: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Deus fala, Deus está falando. Nós vemos nessa expressão Deus dando o primeiro passo, Deus mostrando a sua preocupação, o seu cuidado com a sua igreja e com o seu pastor. Porque ao anjo da igreja, essa expressão ao anjo, ela se refere ao pastor local, ao líder daquela igreja. Essa é a interpretação praticamente de todos os estudiosos da Bíblia, ao anjo da igreja. O anjo é o pastor. Então Deus está dizendo: eu tenho um recado que vai passar pelo pastor, que vai chegar até a igreja. Deus está demonstrando o seu cuidado. Obviamente, quem é o grande pastor? É Jesus Cristo, é o nosso pastor. Os seres humanos são co-pastores, nós participamos desse momento. Mas Deus está dizendo: há uma palavra que passará pela liderança. É por isso que está escrito: é ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Veja que a palavra não foi destinada para a igreja em um todo, mas passou pelo crivo pastoral. Alguém poderia perguntar ou indagar: onde está Deus diante do sofrimento humano? Voltando um pouquinho aqui, né? Porque era um momento de sofrimento, era um momento de perseguição, era um momento que aqueles cristãos precisavam perceber o mover do Senhor. Onde está Deus diante do sofrimento? Onde está Deus diante do luto? Onde está Deus diante das lutas que nós enfrentamos? Deus está soberanamente onde sempre esteve, e essa é a visão do Apocalipse. Quando João tem uma visão do trono, ele não vê o trono vazio. Essa é a visão do Apocalipse, a revelação, porque Apocalipse significa revelação, muito mais do que questões escondidas ou ocultas, é propósito e é desejo de Deus se revelar para a sua igreja. Deus quer se revelar, Deus se revela durante todas as Escrituras e quer se revelar também através do Apocalipse. Então, por mais que existam questões futuras e futurísticas, o Apocalipse, ele diz respeito àquele contexto, àquela época, mas também ele diz respeito ao cotidiano da vida cristã. Qual é a mensagem que nós precisamos entender? Há um trono, e nesse trono João vê alguém assentado sobre o trono. Ele vê Jesus assentado sobre o trono. Ele vê o Senhor Jesus dominando a história soberanamente,
assentado sobre o trono. Onde está Deus diante do sofrimento? Deus está soberanamente conduzindo a história. Nós podemos não entender muitas coisas, nós podemos se indagar, questionar, como Jó fez diante do sofrimento humano, mas quando nós temos uma experiência com o Senhor Jesus, nós podemos também afirmar como Jó afirmou: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo estar, mas agora por experiência, mas agora porque eu fui marcado pela presença do Senhor. É isso que nós precisamos compreender nessa primeira expressão, nesse primeiro versículo. Há um recado de Deus que passa pelo pastor, que passa através do anjo, alguém chamado, vocacionado, para mandar esse recado, para transmitir esse recado à igreja do Senhor. Deus é muito específico, é o anjo da igreja. Deus não é Deus de confusão, de palavras dúbias ou de dúvidas. Deus trata com o pastor, para o pastor tratar a igreja. Aí alguém pode se perguntar, mas isso não é perigoso? Isso não é perigoso? Deus fala com o pastor fala com a igreja. Veja, vamos entender o seguinte: nós já temos os 66 livros da Bíblia fechado, o cânon das Escrituras já está fechado. Então o pastor, veja bem, precisamos entender isso, o pastor não receberá uma revelação nova, não receberá uma revelação contrária. O que o pastor recebe? O pastor recebe iluminação, para ler a revelação das Escrituras Sagradas, e com muita humildade, transmitir, proclamar a palavra. Mas Deus dá a visão ao pastor, porque senão seria uma confusão total, como Deus tem dado aqui a visão ao pastor Edson. Nós, pastores, ministros, como auxiliar, nós estamos seguindo a visão que Deus deu a ele, e entendendo ser a visão de Deus para a igreja. Foi Deus que colocou no coração do pastor Edson tratar Apocalipse, e nós estamos seguindo essa visão, por entender que é a visão de Deus para a igreja, por entender que é a visão do Senhor. Eu não sei se aí no chat, Gabriel, alguém está, se o som está chegando legal, está tranquilo? Qualquer sinalização aí, vocês podem, que em algum momento eu estou percebendo aqui, é para mim, tá? No retorno, que o som está dando uma sumida, mas se não tem ninguém relatando no chat, vamos seguir. Queridos, é importante então nós compreendermos que a visão Deus dá ao pastor, mas essa visão, ela é apresentada para a igreja, e a função pastoral não é manipular as suas ovelhas. E infelizmente, alguns falsos pastores têm feito isso, mas aí nós precisamos ter a atitude dos crentes de Bereia. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O que nós precisamos fazer? Examinar, conferir. Atos 17, 11. Contudo, por mais que exista algumas pessoas que não têm compromisso com a palavra, e que talvez se intitule pastor, pastora, líder, e que tenha apresentado um falso ensino, isso não invalida os pastores que levam Deus a sério, isso não invalida a palavra de Deus. Como aquela pessoa que chegou para o pastor e disse assim: pastor, Deus me revelou que hoje eu vou pregar na sua igreja. O pastor estava lá no gabinete, preparando, orando, Deus já tinha dado a palavra para ele ao longo da semana, Magela, em oração, jejum, labutando, trabalhando, lendo. Aí chegou uma pessoa e disse: olha pastor, Deus me falou, eu vou pregar hoje. Aí o pastor disse o seguinte: mas que engraçado, Deus não falou nada comigo. Quando Deus me falar, eu te convido para pregar. Essa ilustração mostra, queridos, que Deus ele é organizado, e esse objetivo é a edificação da igreja do Senhor. Deus não é Deus de confusão. Mas ainda, assim diz aquele, ainda no versículo 1,
Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Deus é Senhor da igreja, Ele anda no meio da igreja. Deus tem autoridade, governo e domínio sobre a igreja. Ele tem em suas mãos as 7 estrelas, que são os 7 pastores na sequência de todas as 7 igrejas. Os 7 pastores estão nas mãos do Senhor. No capítulo 1, no versículo 20, é a interpretação que a própria Bíblia traz. Versículo 20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu à direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Veja, essa é a interpretação das 7 estrelas e também dos 7 candelabros. 7 estrelas são os pastores, os anjos, 7 candelabros são as igrejas. E o que o texto está dizendo? O texto está dizendo: eu tenho as 7 estrelas, os 7 anjos, que são os pastores, nas minhas mãos, e eu ando na igreja. A igreja é do Senhor. O que os pastores precisam compreender, nós pastores, que o trabalho é comunitário. Veja, o pastor não está sozinho nas mãos do Senhor, mas aqui nós temos naquela ideia daquilo que é completo, porque o 7 traz essa ideia de perfeição, de algo completo, tem esse simbolismo. Por isso que essa carta não é apenas a igreja de Éfeso, é a carta para a igreja da Orla. Nós precisamos compreender que todos os pastores estão nas mãos de Deus. Logo, eu preciso, como pastor, e tantos colegas, nós precisamos estar nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Qual é o local que nós devemos viver? Nas mãos de Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós não temos um ministério isolado, mas é um ministério comunitário, em parceria com tantas igrejas, com todos os pastores. E nós precisamos compreender nesse versículo, para prosseguirmos um pouco mais, que o Senhor é soberano na igreja, e que Ele anda no meio da igreja, Ele que comanda, Ele que governa. Nós precisamos sermos lembrados da autoridade, do governo, do domínio de Jesus, a igreja, que é o cabeça. Nós não podemos esquecer que a igreja é de Jesus. O direcionamento, a palavra, a visão, o propósito é dado ao pastor, e o pastor, o cumprimento de explicar essa visão, mas ele tem que viver nas mãos do Senhor, vida de obediência, vida de submissão. Versículo 2: conheço as obras que você realiza, tanto o seu labor como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar homens maus, e que você pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Conheço. Deus conhece, Deus sabe, Deus compreende. A ideia aqui desse conhecer é: Deus sabe como conhecer, Deus sonda intimamente ao ponto de conhecer. Não é um conhecimento humano que pode ser adquirido, é um conhecimento profundo, é um conhecimento íntimo, é um conhecimento divino, é um conhecimento que acontece através de uma sondagem. Deus conhece, Deus sabe todas as coisas, nada há escondido que não seja revelado. Deus conhece a sua igreja, Ele conhece o trabalho da sua igreja, Ele conhece as intenções do coração, Ele sabe o que está por trás de cada ação, de cada decisão. E a igreja de Éfeso, ela foi elogiada nesse versículo por Deus. Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Veja, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que fazia, era uma igreja que se envolvia, era uma igreja que trabalhava. Deus conhece as nossas obras, Deus sabe o que fazemos e sabe também o que não fazemos, e Deus conhece as intenções por trás daquilo que nós fazemos. Deus conhece. Essa igreja está sendo elogiada,
E ela realizava esse trabalho com labor, com trabalho, com dedicação. Não era uma igreja preguiçosa, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que regaçava as mangas e que ia ao encontro do trabalho. Era uma igreja serva, e era uma igreja perseverante. Ela foi elogiada pelo seu trabalho e ela foi elogiada pela sua perseverança. Me permita parar um pouquinho aqui, queridos irmãos e irmãs. Eu quero tentar me aproximar um pouco mais de você com essa palavra. Nós estamos falando da igreja de Éfeso, mas nós precisamos compreender que essa palavra se aplica a nós. Ela é um pano de fundo e que traz uma mensagem para todas as igrejas. Deus conhece o nosso andar, Deus conhece o nosso levantar, Deus sabe todas as coisas. E aqui o Senhor estava elogiando o trabalho que era feito com afinco, com dedicação, com labor, mas também o Senhor estava elogiando a perseverança. O Senhor Jesus tem algum elogio a fazer a nós nessa noite? A nossa igreja, a igreja da Orla? A você, membro, parte dessa igreja? Qual que é o diagnóstico do Senhor? Qual é o elogio que o Senhor tem para fazer sobre nós nessa noite? Sobre as nossas vidas. Há muito trabalho a ser feito. Há muitas obras que precisam ser executadas. Muitos desafios que surgem ao longo do dia. Mas precisa ser feito com perseverança. Precisamos estar presentes na nossa sociedade, mas com perseverança. A palavra perseverança, ela é central no Novo Testamento. Na minha visão, é uma palavra-chave do Novo Testamento, é a palavra perseverança. E nós temos assim lá em Romanos 5,3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O que produz a perseverança? A tribulação, é que Paulo está escrevendo. O que é que essa igreja estava passando? Tribulação. O que é que nós estamos vivendo nesse tempo? Talvez eu estou pregando para alguém que está sendo e vivendo uma tribulação que não consegue suportar. A palavra do Senhor diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança e experiência. Vemos isso em Jó. E a experiência é esperança, e a esperança, na sequência do versículo 4, a esperança não nos desaponta, porque o amor de Deus foi derramado em nosso favor nos nossos corações. Uma igreja perseverante, uma igreja que se mantinha firme. Era uma igreja doutrinária, ela perseverava na sã doutrina, não suportava ensinos falsos, inclusive de pessoas que se diziam apóstolas. O apóstolo Paulo, em Efésios 4,11, diz o seguinte: Ele, quem? Foi Deus que concedeu alguns como apóstolos, outros como pastores, evangelistas, profetas e mestres. Quem é que dizia que alguém era um apóstolo, era um pastor, era um profeta, era um evangelista, era um mestre? Era o Senhor. Mas aqui nesse contexto, alguns irmãos estavam, ou falsos irmãos, estavam se intitulando apóstolos. Eu sou o apóstolo, eu sou o ungido do Senhor. Já ouviu isso? Já percebeu? Como no nosso tempo também muitos estão surgindo, se dizendo apóstolos, mas a vida não condiz. E essa era uma igreja que era doutrinária, ela era fiel à doutrina, e ela pôs esses homens à prova, e ela mostrou que eles eram mentirosos. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós não podemos fechar os olhos para a realidade espiritual do nosso tempo. Não é todo mundo que fala em nome de Deus, é de Deus. Nós temos que verificar a conduta, se a fala condiz com a prática. Nós precisamos conhecer as escrituras sagradas, para verificarmos se aquilo que nós estamos ouvindo vem de fato de Deus. Nós precisamos ser como os crentes bereanos, que eram mais nobres que os crentes de Tessalônica, porque eles examinavam diariamente as escrituras sagradas. Versículo 3, fica comigo, mantenha-se atento, é um sermão expositivo.
Versículo 3: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Em outra versão, na Almeida século 21, fala: tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Perseverar quando tudo está caminhando bem é uma coisa. Agora, a perseverança dessa igreja era diante do sofrimento, e sofrimento por causa do nome de Jesus. Mesmo sofrendo, se mantiveram perseverantes, sem desanimar, sem esmurecer. Novamente, o contexto era perseguição, todos estavam vivendo perseguição. Nós precisamos examinar as Escrituras Sagradas com muito cuidado, porque não há garantia de viver a vida aqui sem perseguição. Não há garantia, não existe. Essa é uma teologia fracassada, é uma teologia mentirosa. Nem chamo de teologia, é um falso ensino. Dizer: o cristão não passa mal, o crente não pega Covid, por isso eu não vou tomar cuidado nenhum, porque eu sou super homem, super mulher, nada acontece comigo. Queridos, perseguições batem na porta de todo mundo. Essa igreja estava sofrendo perseguição, e olha o que o apóstolo Paulo afirma. O apóstolo Paulo afirma que lá em Atos 14, 22, ele afirma que convém entrar no reino de Deus através de muitas tribulações, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Essa é a palavra de Deus. Importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Não há promessa de vida fácil. Nós estamos vendo isso no dia a dia. Quantas tribulações, quanto sofrimento, quanta dor, tanta angústia. O nosso céu não é aqui. O nosso céu não é aqui. Compete entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. E o fato de sermos perseverantes e fiéis, e essa igreja era perseverante, essa igreja era fiel, não nos isenta das perseguições da vida, dos problemas, das lutas. Pelo contrário, poderemos viver, estamos vivendo, mas nós precisamos compreender e concordar com Tiago. E é difícil de concordar com esse texto, que é uma alegria sofrer tribulação. Meus irmãos, diz Tiago, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Tiago 1, versículo 2 e 3. Que desafio, que desafio. Versículo 4, nós percebemos agora que, além dos elogios, da constatação de uma igreja fiel, de uma igreja presente, de uma igreja que praticava obras, de uma igreja doutrinária, de uma igreja bíblica, de uma igreja que mantinha a pureza na ortodoxia, na ortopraxia, na prática também, no estudo, mas ela tinha uma falha, que talvez pode ser a nossa falha nessa noite. Havia algo que Deus queria tratar no coração dessa igreja. Talvez há algo que Deus queira tratar no nosso coração nessa noite. Olha o que diz o versículo 4. Está sendo projetado aí na sua tela. Tenho, porém, contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti o seguinte. Olha a constatação do Senhor: você abandonou o seu primeiro amor. Que tipo de amor o texto está dizendo? Era o amor a Jesus, que é o centro do Apocalipse, do livro de Apocalipse,
que é o centro de toda a Bíblia? A Bíblia é cristocêntrica, Jesus é o centro, é o tema central. O que essa igreja tinha perdido? Em primeiro lugar, o primeiro amor a Jesus Cristo. E aí, quando nós nos aprofundamos mais ao longo do Apocalipse, nós vamos perceber que Jesus é apresentado na figura do noivo. Olha como esse texto, essa expressão ela é forte. A igreja, que é a noiva de Cristo, havia perdido o primeiro amor. Como manter um relacionamento sem amor? Tenho, porém, contra ti uma coisa: você abandonou o seu primeiro amor. Como é que está o seu amor a Jesus? Será que nós ainda amamos a Jesus? Algo não está bem nessa igreja. Talvez algo não esteja bem na nossa vida. Eles estavam fazendo quase tudo correto, mas a interpretação que nós temos dos fatos, analisando na íntegra e de forma minuciosa esse texto, é que a prática, as obras estavam sendo feitas mecanicamente, sendo feitas de forma religiosa tão somente. Havia prática, havia zelo, havia cuidado, mas faltava o primeiro amor. Nós temos que tomar cuidado, queridos irmãos e irmãs, para não vivermos a vida com Deus destituídos do amor cristão. A igreja é a comunidade do amor. A igreja é a comunidade do amor. Nós não podemos perder o primeiro amor. O amor é a marca da igreja. 1 Coríntios, no capítulo 13, você pode ler posteriormente, você perceberá que sem amor não adianta nada. Mais do que sã doutrina, é necessário piedade. Hoje eu falei no nosso curso de aperfeiçoamento cristão, o CAC, que teologia se faz de joelhos, que é necessário fazer teologia de joelho, de forma piedosa. Nós precisamos viver a vida cristã de joelhos, amando o Senhor, acima de todas as coisas, porque se nós perdermos o primeiro amor, o amor a Jesus, que é central, nós teremos dificuldade no desdobramento do amor ao próximo. Qual é o caminho que o Senhor apresenta? Há um caminho. Qual é o caminho que o Senhor nos apresenta nessa noite? Qual é o caminho? Versículo de número 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, venho até você e vou tirar o seu candelabro, ou seja, eu vou tirar a igreja do seu lugar. Isso é muito sério. Lembra onde você caiu e arrependa-te, porque se você não fizer isso, eu vou tirar a igreja do seu lugar. É oferecido um caminho nessa noite, e o caminho da retomada ao primeiro amor passa primeiro por lembrarmos. Lembrar o quê? Lembrar onde caímos. Que o Senhor possa trazer à nossa memória, ao nosso coração, onde nós caímos. Lembra-te onde caímos. Você consegue lembrar onde você caiu? Você consegue lembrar? É necessário lembrar. Mas não é apenas lembrar. É necessário se arrepender. Sabe o que é mais preocupante do que não confessar um pecado? Sabe o que é mais preocupante do que não confessar um pecado? É não perceber que se vive em pecado. Isso se chama indiferença. É quando não percebemos mais, passamos a conviver com o erro de uma forma natural e normal. Quando isso acontece, é muito possível que nós
enfrentemos um esfriamento da nossa fé. A igreja, além de ser a comunidade do amor, precisa ser a comunidade do arrependimento. Deus quer restaurar a sua igreja, quer restaurar o primeiro amor. Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer restaurar a sua família. Mas isso acontece pelo caminho da lembrança de quem de fato nós somos. Nós somos pó, nós somos pecadores. Mas nós precisamos lembrar onde nós caímos, nós precisamos lembrar a vida que nós tínhamos, nós precisamos lembrar que nós estávamos a passos largos do inferno, mas nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, pelo poder de Jesus Cristo. Ele deu o primeiro passo, da mesma forma que Deus está dizendo ao anjo da igreja: escreve. Deus está se inclinando, Deus está dando o primeiro passo. Ele está dizendo: olha, eu tenho uma palavra para você, e nessa palavra eu vou dividir em duas colunas. Tem elogios, sim, mas eu não vou deixar de mostrar a você, a mostrar a nós, a igreja da Orla, a sua família, a sua casa, que há algumas questões que precisam ser acertadas. Neste caso, nessa carta de hoje, nessa aplicação de hoje, é o abandono ao primeiro amor. O caminho é lembrar, o caminho é se arrepender. Se a igreja não se arrepender, se a igreja não chorar pelo pecado, os seus próprios pecados, os pecados desta nação, se a igreja não tiver lágrimas nos olhos, se a igreja não for uma comunidade do arrependimento, nós poderemos ser arrancados. É o que diz a palavra, é o que aconteceu com muitas igrejas na Europa. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Nós precisamos voltar ao Senhor. Eu me lembrei agora, Magela, de uma outra canção, para um outro momento. Voltar à simplicidade, à humildade com o Pai, voltar àquela vida simples, voltar ao início de tudo, aquela paixão pela palavra do Senhor, pela leitura da Bíblia. Voltar não é ser saudosista. Voltar é reconhecer onde nós erramos e verificar o que ficou para trás nessa caminhada, porque a vida vai passando, nós vamos envelhecendo e nem sempre nós amadurecemos. Voltar à simplicidade, à humildade com o Pai, voltar àquele tempo que nós validávamos na íntegra a igreja do Senhor, a credibilidade, mas por causa de tantos falsos mestres, falsos ensinos, muitos cristãos ficaram no caminho, se perderam, permitiram que seu coração fosse atraído, seduzido, arrancado e roubado por prazeres da carne, por mágoas, por ressentimentos,
que aconteceu ao longo da trajetória da caminhada com Deus, com algum irmão. O convite é o retorno, é arrependimento. Arrependimento para voltarmos à fé. Queridos, essa não é uma fé ingênua, essa é uma fé bíblica. A fé na igreja, como corpo de Cristo, noiva de Cristo, tendo Cristo como cabeça, o noivo. Finalizando a nossa reflexão, quero ler agora na sequência, sem parar. Versículo 6: mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Talvez o nosso problema não seja doutrinário. Mantemos a sã doutrina, lemos, tentamos expor, somos fiéis à palavra, mas hoje é necessário voltar ao primeiro amor. Essa igreja, ela bateu de frente com uma seita herética da época, que eram os nicolaítas, uma seita do primeiro século, como tantas outras que surgiram, mas eles se mantiveram fiéis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos ouvidos, mas nem sempre ouvimos. Ouvir com o intuito de obedecer, viver, mudar. Jesus compara o homem prudente àquele que ouve a palavra e pratica. Você tem ouvidos? Eu quero, no nome do Senhor Jesus, pedir você, pelo amor que você tem à sua alma, à sua vida, à sua família, que você ouça a palavra de Deus. O que o Espírito está dizendo nessa noite às igrejas, está dizendo a você: é hora de voltar, é hora de se arrepender, é hora de abandonar, é hora de mudar de vida, porque senão eu vou retirar. O contraponto é dar, porque é o vencedor, eu darei, eu permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esse aspecto aqui não é literal, então significa que só os cristãos da igreja de Éfeso poderão comer da árvore da vida. Isso que é uma simbologia, que significa, sabe o que? Se você ouvir, se você vencer perseverantemente, fielmente, você terá direito à eternidade. A eternidade, vida eterna. Mas é necessário permanecer, é necessário perseverar. Esses são os alertas da palavra de Deus, e essa é a promessa ao fiel, uma promessa de que mesmo em meio às perseguições, duras perseguições, nós temos a certeza de vida eterna do Senhor. Essa vitória nossa não é física, não é uma vitória do mundo, é uma vitória igual à vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que Ele sofreu perseguição, foi martirizado, como muitos cristãos ao longo da história, como poderemos ser, mas a morte de Jesus foi a sua vitória, porque Ele ressuscitou dos mortos. A morte daqueles irmãos foi a vitória deles. A morte é a nossa vitória, porque nós estamos certos que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nada, como diz lá em Romanos no capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor e a lealdade a Cristo vencerão o medo do sofrimento e da morte. O que o Senhor tem contra nós nessa noite? Ele conhece, Ele sabe, a igreja é dele, Ele anda soberanamente no meio, Ele tem os pastores em suas mãos. Qual é o elogio? Qual é a palavra de alerta? Qual será a nossa atitude? Qual será a sua atitude nessa noite? Feche os seus olhos agora, enquanto você escuta novamente parte dessa canção,
e faça desse tempo um tempo de confissão de pecados. Se você ainda não entregou seu coração a Jesus, se você está vivendo a vida do seu jeito, é hora de se arrepender, de confessar Jesus Cristo e dizer: até aqui eu vivi do meu jeito, mas agora eu reconheço a soberania. Apesar das lutas, dos sofrimentos, Deus é soberano, Jesus é o Senhor da história. Eu me arrependo. Faça isso agora, confesse os seus pecados, enquanto mais uma vez nós somos ministrados por essa canção. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, esse é o nosso desejo nessa noite. Voltar ao início de tudo. Sabemos que fisicamente não é possível. O que fizemos foi feito. Não temos como, ó Deus, voltar no nosso passado e acertar. Mas nós podemos voltar aos princípios. Voltar, ó Deus, à compreensão da Tua palavra e da necessidade de vivermos uma vida com o Senhor. Pai, nós nos arrependemos nessa noite e nós queremos voltar ao primeiro amor. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pela exposição da Tua palavra. Ó Deus, abençoe cada casa, cada lar, cada vida representada. Cada pessoa aqui nessa noite fez uma aliança com Jesus, reconhecendo os seus pecados, confessando a Jesus como o único Senhor e Salvador. Abençoe esse lar. Mas eu quero orar a Deus por essa pessoa agora que está voltando aos braços do Pai, que está tendo acesso agora a essa palavra, ou terá acesso no futuro, que entende que está sendo restaurado, restaurada, e que precisa voltar, sentir aquele ardor no coração, aquele amor primeiro, aquele amor sincero a Jesus. Abençoa, guarda, renova, no nome poderoso de Jesus. Abençoe cada família, meu Deus, cada lar. Nos dê uma semana em paz, guardados, amparados pela misericórdia do Senhor. Nós assim agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.